Queridos, a Carmelita falou aqui sobre quando você recebe o seu salário, né? Qual a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que acontece, suas dívidas chegam antes do salário, não é assim, queridos? Né? Lá as contas chegam antes do salário, aí você já fica lá desesperado, aqueles dias ali são dias de nervosismo, quando as contas começam a chegar antes do salário. Mas hoje nós queremos continuar nosso estudo sobre mordomia. Eu sei que tem sido bênção para muitas pessoas, para mim também tem sido. Nós falamos sobre mordomia da vida. A sua vida não é sua, é de Deus. Ele é dono de toda a vida que existe aqui. Ele é o criador e doador da vida. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é dono da sua vida, que já é de Jesus, né? Tanto pela criação quanto pela regeneração, porque Ele gerou você de novo em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo e da palavra, né? E você não é dono de si mesmo. Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de mortos e de vivos. Nós falamos sobre mordomia do tempo. Deus estabeleceu o número de dias, de meses, de anos que você viverá aqui na terra. Está escrito lá no céu. E se você só tem esse tempo, Deus... Não sei, eu recebi uma palavra outro dia de um pastor que Deus estava me acrescentando dias de vida, anos de vida, glória a Deus. Então, se Deus quer acrescentar, porque Ele está gostando do meu trabalho, eu fico feliz por isso. Mas Deus estabeleceu o nosso tempo aqui na terra e nós não podemos perder tempo, temos que estar fazendo aquilo que Deus nos colocou aqui para fazer, dentro do tempo que Ele estabeleceu para cada um de nós. Amém, queridos? E também falamos sobre a mordomia dos talentos. Tudo que Deus deu a você em termos de inteligência, aptidões, talentos, dons espirituais, experiências, paixões, aquilo que você gosta e não gosta de fazer, né? Tudo que Deus deu a você é para ser usado segundo os propósitos e planos dEle, segundo aquilo que Ele quer que você... Ele criou você, Ele teceu o seu interior para que você pudesse realizar as obras dEle dentro daquilo que Ele tem para você e deu a você de talentos. A maioria das pessoas não usa todos os talentos que tem, todas as aptidões. Precisamos estar buscando muito a Deus para que Deus esteja ampliando os nossos horizontes, abrindo o nosso entendimento, para que as pessoas aqui estejam se valorizando mais e recebendo de Deus tudo aquilo que Ele tem. E principalmente porque você é a habitação do Espírito de Deus, que é Espírito de poder, de sabedoria, de conhecimento, de tudo quanto é coisa boa. Amém? E hoje nós queremos falar sobre a mordomia dos bens confiados com relação ao dinheiro, né? E a nossa irmã Carmelita falou aí sobre o dízimo, né? Mas não é só sobre o dízimo, nós não queremos falar. Queridos, a administração de dinheiro é uma das coisas mais difíceis que nós encontramos, não é? São poucas as pessoas que sabem administrar aquilo que ganha, né? Poucas pessoas sabem administrar dinheiro. Há muitos cursos, há faculdades, há muitas revistas, livros que são escritos nessa área, porque há muita necessidade de se aprender o que fazer com o dinheiro, quando ele é pouco, quando ele é muito. De qualquer forma nós temos que aprender. Quando ele é pouco, fazê-lo espichar, não é? Aumentar. Quando ele é muito, não gastarmos mais do que devemos ou gastarmos da maneira certa. Existe uma revista que chama Dinheiro, eu acho que é Isto é Dinheiro, se não me engano. Então, queridos, olha, realmente é um assunto que tem preocupado a muitas pessoas, porque nem todo mundo sabe utilizar do dinheiro que tem em suas mãos. E muitas pessoas vivem uma vida infeliz, cheia de dívidas, cheia de compromissos, amarrados, comprometidos, porque não sabem como lidar com algo que Deus lhe deu, que Deus colocou em suas mãos, também como dono do ouro e da prata, para que esse dinheiro seja usado naquilo que Deus quer usar, através de você. Não é assim? Lá em Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. As riquezas, o nome das riquezas aqui, o espírito das riquezas é Mamon. Mamon é a personificação da riqueza. Ele é um príncipe das trevas ligado a Lúcifer, a Satanás, que governa as riquezas deste mundo. Por isso, as riquezas deste mundo são usadas tão erroneamente, né? Há uma centralização do dinheiro na mão de poucas pessoas. Há uma minoria no mundo que detém as riquezas desta terra.
essa terra tão maravilhosa que Deus criou para ser bênção para todos os que nela habitam, mas infelizmente nós vemos pessoas que detêm uma riqueza absurda e outros que passam fome, passam necessidade, não têm onde morar, moram debaixo da ponte. Nós vemos tanta desigualdade no mundo. Isso é a maior prova de que o homem não reconhece a soberania de Deus no uso do dinheiro que lhe é colocado em suas mãos, não é? Então, por isso, nós queremos estar estudando isso. Não, eu não pesquisei revistas do mundo, não pesquisei livros de administração, nada disso, né? Eu tenho usado a palavra de Deus para que nós estejamos aprendendo os princípios que são eternos, né? Há muitos livros bons, não quero dizer que não sejam bons, há muitos cursos também, né? E tudo isso é importante. Mas nós queremos aqui, numa mensagem, uma mensagem não pode ser tão longa, tão abrangente, né? Nós queremos fazer o possível para dar o básico, para que nós possamos, pelo menos, saber de onde vem o dinheiro, de quem é o dinheiro, né? E como usar esse dinheiro. Então, o primeiro ponto é de onde vem o dinheiro. A Carmelita já falou aqui, ele vem de Deus. Riquezas, honra e glória vem de Deus. Riquezas, honra e glória vem de Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Vem de Deus. Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro. Tudo é de Deus. Vocês sabiam, queridos, fazendo um parêntese aqui, que Satanás, lá quando ele era um querubim da glória, ele habitava no reino mineral, ele andava entre as pedras preciosas, ele era aquele que era cheio de glória, de beleza, né? Muita riqueza. Então ele era perfeito nos seus caminhos até quando ele pecou, né? E perdeu toda essa glória. Veio aqui, corrompeu a humanidade, né? E agora é o príncipe desse mundo, reinando, ou aliás, agindo neste mundo de uma forma tão injusta, tão miserável, tão maligna, né? Deixando tantas pessoas aí na miséria, enquanto outras têm tanto. Sabe, queridos, muitas pessoas, até pastores, não gostam muito de falar sobre dinheiro na igreja, mas é algo muito importante, porque a falta de dinheiro ou o excesso de dinheiro tem separado casais, separado amigos, tem trazido morte na família, não é isso? Amargura, ressentimentos, quebra de alianças, tanta coisa ruim, inveja, ciúmes, tanta coisa ruim no mundo, o uso errado do dinheiro. Nós sabemos, tantas famílias começam a matar um ao outro por causa de herança, não é? Casais que se separam por falta de dinheiro ou por excesso de dinheiro, que um começa a fazer coisas erradas, aí já vai abandonando o lar, não é? Quanto o dinheiro, por causa do seu mau uso, tem causado coisas ruins neste mundo. Jesus tinha mais a dizer a respeito da mordomia das possessões materiais do que a respeito do céu, do inferno e da sua segunda vinda, tudo junto. Vocês acreditam nisso? Há mais de 1.500 referências à mordomia e o uso do dinheiro na Bíblia. Mais de 1.500 referências. Por isso, porque o Senhor sabe que o homem foi corrompido. A Bíblia disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro é esse desejo desenfreado pelo dinheiro que tem escravizado as pessoas, que tem mantido as pessoas totalmente escravas, submissas a ele. E Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse texto se encontra em Mateus 6:21. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus falou a parábola daquele homem insensato, muito rico, né? Suas fazendas produziram muito, ele não tinha nem onde pôr, teve que construir celeiros maiores, né? E Jesus fala, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens feito, para quem será, né? Então Jesus fala da parábola das minas, Jesus fala dos trabalhadores na seara, fala dos servos bons e dos servos maus, e Jesus fala muita coisa a respeito da administração dos bens materiais. Mas Jesus também fala de uma coisa, que cada um de nós vai apresentar diante de Deus, vai ter que apresentar diante de Deus o resultado daquilo que nós fizemos com o que Ele colocou em nossas mãos. Nós todos vamos ter que ouvir conta, prestar contas diante de Deus, né? Isso é algo muito importante, nós devemos ter sempre em nossa memória, que tudo que Deus nos deu para realizar as suas obras, nós vamos ter que dar satisfação a Deus, como nós agimos, como nós usamos tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, não é?
Queridos, entre os muitos livros, revistas, artigos, reportagens que temos ouvido sobre administração de bens materiais, não existe nenhum melhor do que a Bíblia. E eu sei que muitos usam também a Bíblia como referência. Até na revista Povos, da MCM Povos, existe um artigo do pastor Zé Rodrigues, e quase todas as revistas, já vários artigos, cada revista vem um, sobre o dinheiro, a administração do dinheiro. Eu não sei quantos aqui conhecem pessoas que pagaram alto preço por causa do mau uso do dinheiro, né, do enfoque errado que tem sobre o dinheiro. Aquele texto que eu falei, eu sei que tem pessoas que copiam, estou vendo gente aqui com um caderno, por isso que eu vou citar aquele texto que eu disse, 1 Timóteo 6,10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram em muitas dores. Quais são os males? Aqui fala muitos males, muitos males. O orgulho, a prepotência, a imoralidade, a traição, a cobiça, uma série de males. Aqui, se nós formos citarmos, a lista é muito grande. Sabe por quê, queridos? O homem acha que o dinheiro traz para ele segurança, força, poder, honra, glória. Com dinheiro ele pode tudo, ele tem tudo. Essa é aquilo que o homem pensa. Esse é o conceito do homem que não crê em Deus, que não tem o Senhor Deus como seu Senhor. Mas a palavra de Deus diz que Deus é que dá honra e glória, tudo vem de Deus. Riquezas, tudo vem de Deus. Lá no Salmo 24, 1, 2, o salmista diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E lá em Gênesis confirma isso, né? A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, né? Ali a criação toda, Deus faz toda aquela criação da terra. Queridos, se Deus fundou a terra, se Deus estabeleceu a terra, de quem é? É dele, né? Tudo que nele existe, tudo que existe na terra, Deus criou. Tudo pertence a Deus e tudo Deus fez dentro de planos eternos e propósitos eternos. E Deus quer que toda a sua vontade seja cumprida. Amém? O que acontece com o ser humano, queridos, é que ele não tem reconhecido a origem do dinheiro. O homem não tem reconhecido que o dinheiro é dado a ele para que ele faça o bem, para que ele seja uma bênção. E desde a queda do homem, lá no Éden, desde que o homem pecou, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, toda a maldade entrou no coração do homem. E ele começa a achar que ele é o dono de tudo, porque foi isso que o diabo falou para ele: você vai ser o dono de tudo, você não precisa ser servo aí desse Deus, você vai conhecer todas as coisas, você vai ser como Deus. Se o diabo prometeu a eles que eles seriam como Deus, eles acreditaram, né? E por isso ele crê que ele é como Deus, ele pode ter toda a glória, todo o poder, toda a autoridade. E nós temos hoje, que temos aí lido reportagens de fazendeiros multimilionários, que têm pessoas em suas fazendas ainda hoje, em pleno século 21, como escravos, numa vida de total escravidão, não estão lá no final daquelas florestas lá, não tem jeito de sair dali, a não ser quando, pela misericórdia de Deus, chega uma reportagem lá, alguém acusa e vai lá, a polícia e tal, e aquelas pessoas são libertas, são escravos. Quantos nós sabemos que ainda existem hoje, sendo escravos desses senhores, que se julgam deuses, escravizando vidas que foram criadas por Deus para a glória de Deus. O homem ainda crê que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele pode agir como Deus, que a vida dele pertence a ele mesmo. Ele não tem que dar satisfações a Deus. Só que ele está completamente errado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:10, ele diz: todos nós vamos comparecer diante de Deus, diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo. Todos vão comparecer. E diante de Deus, todos vão comparecer. Os ímpios vão comparecer para prestarem contas de suas vidas a Deus.
E é interessante, queridos, quando nós lemos sobre Davi, Davi reconhecia perfeitamente a soberania de Deus. Ele cria que tudo que ele tinha, todas as vitórias que ele tinha alcançado, tudo que ele era, provinha de Deus. Lá em 1 Crônicas 29, 1 Crônicas, lá no começo da Bíblia, mais no começo da Bíblia, depois de Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas 29, 11. 29, a partir do versículo 11. Davi está fazendo uma oração a Deus diante das ofertas recebidas para a construção do templo. Davi era riquíssimo, poderosíssimo, rei bem-sucedido, conquistador, né? Mas ele nunca achou que ele, pela sua própria força, havia conquistado tudo isso. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Que coisa linda, queridos. É assim que nós temos que orar, sabia? Todos os dias, ore, faça essa oração. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Não é maravilhoso, queridos? Essa é a oração do cristão. Essa é a oração do homem humilde, que reconhece a soberania de Deus, que todas as coisas vêm de Deus. Queridos, Deus é Deus da sua vida, é dono da sua vida, mediante a criação e mediante a regeneração, a redenção que Ele realizou através do Senhor Jesus Cristo. Tornar-nos cristãos, discípulos de Jesus, é opcional. É um chamado, é um convite para você. Você recebe a Jesus, se você rejeitar Jesus, é uma escolha que você tem direito de ter. Só que depois que você aceita Jesus e faz uma aliança com Jesus, e você diz: Jesus, eu agora estou entregando a minha vida ao Senhor, e quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero te seguir, eu quero te servir. Agora você não manda mais na sua vida, você já entregou a sua vida a Jesus. Então agora não é mais opcional. Agora a sua obrigação é viver para Jesus, obedecer a Jesus, fazer a vontade dele na sua vida. Amém? Os cristãos do Novo Testamento, eles entenderam isso muito bem. A igreja primitiva entendeu isso muito bem. Quando as pessoas iam se convertendo, elas vendiam os bens, elas chegavam lá, botavam tudo nos pés dos discípulos, ela entregava o que possuíam, para que eles repartissem entre eles, para que não houvessem pobres entre eles, para que um estivesse abençoando os outros. Eles estavam com o coração totalmente aberto para serem abençoadores. Queridos, nós temos perdido muito esta noção do chamado de Deus para sermos bênção. Quando Deus chamou Abraão, Deus o chamou com uma razão específica. Você vai ser uma bênção. Através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Quando Deus separa a nação de Israel, vem de Abraão, Abraão é o pai, né? Então, esta nação estava sendo separada por Deus, santificada por Deus, ensinada por Deus, para dela vir o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Havia uma razão da nação judaica ser levantada. Havia uma razão para que Deus separasse aquele povo, ensinasse aquele povo, procurasse a santificação daquele povo, para que aquele povo fosse bênção neste mundo. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam isto. Para alguns discípulos era muito difícil pregar o evangelho para os gentios. Por isso Deus chamou Paulo de uma forma tão maravilhosa, né? Paulo foi aquele apóstolo chamado para pregar aos gentios. E ele mesmo diz: eu fui chamado para pregar aos gentios, porque ainda havia muito preconceito por parte, né, dos discípulos judeus ali, que tinham dificuldade de pregar para gentios. Mas eles foram levantados para isso. E agora, queridos, Deus chama a igreja, Deus forma um povo, a família de Cristo, o corpo de Cristo, para abençoar a humanidade, continuando a obra de salvação, de redenção, de libertação, de cura do Senhor Jesus Cristo. E para isso, Deus nunca vai pedir de você aquilo que Ele não deu, tudo o que você precisa para realizar.
Ele deu aos judeus tudo o que eles precisavam. Deus os amou, Deus os abençoou, Deus deu a eles sabedoria, inteligência, Deus fez tudo por eles, mas eles não entenderam isso. Por isso Deus tira dele, por enquanto, deles esta oportunidade, está dando esta oportunidade a nós, a igreja, para estarmos fazendo as obras de Deus. E Deus quer abençoar cada um de nós, para que cada um de nós seja abençoador neste mundo tenebroso, neste mundo corrupto, neste mundo tão cego, tão envolvido pelo príncipe das trevas. A igreja, queridos, tem que ser modelo do viver com Deus. E Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem para expandir o seu amor. Ele quer abençoar este homem. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Deus não tem prazer nenhum em castigar. Deus tem prazer em abençoar. Deus é grande em dar. Deus dá com abundância. Deus abençoa de uma forma tremenda. Por mais que nós demos para Deus, nós entreguemos alguma coisa para Deus, muito mais Ele vai nos dar. Nós nunca vamos nos comparar à liberalidade de Deus. A nossa liberalidade nunca chegará aos pés da liberalidade de Deus para conosco. Queridos, Deus tem grandes coisas para realizar através da igreja. E Ele já nos deu a vida. Ele já nos deu um tempo para isso. Ele já nos deu oportunidades para isso. Ele já nos deu inteligência, dons do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus em nós. Ele tem nos dado agora, queridos, condições financeiras. Talvez você esteja olhando para você mesmo e fale, mas eu não tenho essas condições financeiras. Olha, queridos, quando o nosso coração estiver completamente envolvido com Deus, quando nós entendermos que só existe uma razão para nós estarmos aqui na terra, é servirmos a Deus, não existe outra razão para você existir. A única razão é servir a Deus e glorificá-lo para sempre. Essa é a razão da existência do homem aqui na terra. E você precisa entender isso. Sabe, algumas maneiras que Deus tem usado para ensinar isso ao homem. Sabe, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Quando o povo de Israel levantava ofertas, aliás, chegava para ofertar a Deus, o culto deles era com a matança de animais, sacrifício de animais. Aqueles animais, o sangue daqueles animais simbolizava, já apontava para o sangue de Jesus Cristo que seria derramado na cruz por nós, nos trazendo redenção. Queridos, Deus diz, eu nem preciso dos seus animais, porque meus são todos os animais do campo, todos os animais que existem são meus. Vocês não estão me dando nada. Tudo é de Deus. Até os animais que eles tinham que oferecer a Deus, Deus é que criou. Eram de Deus. E sabe, Deus tem ensinado o homem. E uma das formas que, quando Deus formou, organizou a nação de Israel, Ele já foi ensinando passo a passo como eles viveriam, quais seriam os princípios que eles deveriam obedecer como nação, para que eles fossem bem-sucedidos, uma nação forte, uma nação poderosa, uma nação que nunca pediria emprestado, mas que emprestaria a outros, uma nação rica, uma nação forte. Era assim que Deus queria que Israel fosse, e ela será um dia. Ela vai ser a maior potência aqui na terra, porque as promessas de Deus não voltam atrás. Está chegando o dia deles, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Mas, queridos, para isso, eles tinham que andar nos princípios eternos de Deus. E Deus começou a ensiná-los em todos os aspectos, espirituais, sociais, morais, todos os aspectos, financeiros. E Deus, quando Deus os colocou na terra prometida, Deus começa a ensiná-los sobre como eles deveriam contribuir para a casa do Senhor, ou o templo. No começo não era um templo, era um tabernáculo, Era um tabernáculo. Que quando foi construído, antes de ser construído o tabernáculo, não construído, mas levantado, Deus mandou que Moisés pedisse ofertas daquele povo. O tabernáculo foi levantado com as ofertas do povo. Mas de onde o povo, que tinha saído de uma escravidão de 450 anos no Egito, teria tanto dinheiro? Porque tinha muita coisa de ouro. A maioria dos instrumentos ali dentro eram cobertos de ouro, mesa coberta de ouro, bacias, etc. Muita coisa com ouro, com bronze, com prata. Onde achar esse dinheiro? Onde estava esse dinheiro? Estava na mão do povo. Mas como o povo arranjou esse dinheiro? Eles eram escravos. Quando eles saíram do Egito, Deus moveu o coração do povo.
E o povo presenteou os hebreus, deu ouro, prata, joias, eles tinham roupas, eles tinham tanta coisa. Eles tinham tudo, porque Deus já estava vendo lá na frente. Eu vou usar isso que eu estou colocando nas suas mãos. Não era só para eles, mas dava para eles abundantemente, queridos. Deus é maravilhoso. Ele dá que é suficiente para você e ainda para você estar abençoando. Aliás, eu coloquei de forma inversa. Deus coloca em suas mãos aquilo que é para abençoar o seu reino, para que você realize as obras de Deus e também sobra em abundância para você. Então Deus demonstrou isso de uma forma tão maravilhosa. Na construção do templo, Davi pediu ofertas, mas era tanta coisa, eles davam com tanta abundância, com tanta liberalidade, ouro, prata, bronze, tanta coisa maravilhosa, foi juntada ali um tesouro para a construção do templo dedicado ao Senhor. E agora, queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo começou no meio de tribulação. A igreja do Senhor Jesus Cristo começou no meio de perseguição. Onde está o dinheiro, né? Para que eles pudessem sobreviver diante de perseguição. E diz a história que eles perderam casas, bens, famílias, perderam tudo por causa do Evangelho. Eles tiveram que fugir, né? Sair de Jerusalém, sair por ali, e pelas cidades, por outros lugares, outros países. E eles, enquanto eles estavam fugindo da perseguição, eles estavam pregando o Evangelho, ministrando este Evangelho, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, e eles nunca deixaram de ser bênção, apesar de não terem ainda o dinheiro em suas mãos. Mas com a continuação da igreja do Senhor Jesus, que Satanás nunca pôde derrubar, apesar dele ter tentado o tempo todo destruir, continua tentando destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas ele não pode, porque a obra é do Senhor. E esta igreja, em meio a tantas lutas e dificuldades, ela tem feito a obra de Deus. E é a igreja do Senhor Jesus hoje que faz um trabalho maravilhoso no meio de povos não alcançados. Está ali levando comida, casa, abrigo, Jesus para os abandonados que estão ali sem pátria, sem casa, sem pais, as crianças órfãos lá na África. Para as meninas que são vendidas à escravidão na Ásia, para em tantos lugares onde Deus tem mandado esses missionários. E qual é o dinheiro para o sustento dos missionários? Onde está o dinheiro para o sustento desses missionários? Está no seu bolso, no meu bolso, está no nosso bolso e vai estar muito mais no seu bolso à medida que Deus ver em você um coração totalmente confiável nas mãos dele. Quanto mais Deus perceber que você é uma pessoa cheia do amor dele, da graça dele, do espírito de liberalidade, ele vai colocar mais em suas mãos. Porque ele só pode confiar naqueles que vão fazer a sua obra. É ali que ele vai depositar os seus tesouros para que a obra de Deus seja feita. E qual é a obra de Deus, queridos? Abençoar vidas, resgatar vidas, libertar as pessoas do domínio maligno de Satanás neste mundo. E nós estamos vendo essa obra sendo feita. E você vê tanta coisa linda ali. Escolas já levantadas, hospitais evangélicos, né? Hospitais, escolas, casas, recebendo órfãos, recebendo pessoas, eunucos, né? Tantas coisas sendo feitas. Com o quê? O dinheiro Deus levanta. Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa aquela igreja, que é realmente uma igreja que tem a visão do reino de Deus, que tem a visão correta, o foco correto com relação ao uso do dinheiro. Primeira coisa, queridos, nós temos que entender, o dinheiro é de Deus. E quando Ele coloca esse dinheiro em nossas mãos, eu tenho que saber, Senhor, por que o Senhor me colocou esse dinheiro nas mãos? Quanto eu tenho que contribuir? Para onde eu tenho que contribuir? Eu tinha um professor, Dr. Shedd, ele é autor de Bíblias, ele tem uma editora, não é autor de Bíblia, porque não é autor. Ele tem a Bíblia do Dr. Shedd, ele foi um grande professor, mestre, ele é mestre, um dos grandes mestres no Brasil. E ele nos contou uma história um dia, numa aula, que ele foi ao banco ver o seu saldo, e ali tinha um saldo grande, e ele não tinha aquele dinheiro. Ele não tinha aquele dinheiro. E ele perguntou para Deus, Senhor, que dinheiro é esse? Por que foi depositado esse saldo na minha conta? Eu não tenho esse dinheiro aí, né? Então ele ficou aguardando.
Um dia, um aluno dele, ele foi professor de uma faculdade, não sei se era Batista, em São Paulo, e um aluno veio falar com ele que estava muito, muito preocupado, estava muito ansioso, porque o filho daquela pessoa estava muito doente, e ele precisava tratar daquela criança, e ele não tinha o dinheiro naquele momento. O Dr. Shedd respondeu para aquela pessoa: não, você já tem o dinheiro. Deus já providenciou o dinheiro para o tratamento dos seus filhos. E ele entendeu que aquele dinheiro havia sido depositado na sua conta para suprir a necessidade daquela criança. Queridos, quando nós não temos essa visão do reino de Deus, da soberania de Deus, do senhorio de Deus, se nós temos um dinheiro a mais na nossa conta, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, aí eu vou gastar com alguma coisa a mais para mim, eu vou comprar um presente para mim, né? Então eu vou ficar com aquele dinheiro, porque eu fico muito feliz em gastar comigo mesmo. Queridos, a queda do homem trouxe o egoísmo, o egocentrismo, a perda da visão do outro. A primeira coisa que aconteceu no mundo, queridos, foi a quebra de relacionamento entre as pessoas com a queda do homem. Não foi assim com Abel e Caim? Caim matou Abel por causa de inveja, por causa de ciúme, né? Por causa disso ele matou o seu próprio irmão. E hoje, queridos, quantos de nós estamos vendo milhares morrendo, não estamos nem aí. Quando lemos a história de Caim, ficamos impressionados, que cara mau, merecia o castigo de Deus mesmo, né? Mas nós nunca olhamos para nós mesmos, porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar, e nós estamos aqui para isso, para sermos bênçãos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E Deus ensina duas coisas muito importantes ali, são básicas para o seu povo, com relação às ofertas. Primeira coisa, primícias são minhas. O primeiro filhote que nascer dos animais, meu. É minha, é primícia. Primeiro fruto que você colher é meu, é primícia. Oferta de primícias. O primeiro é meu. Muitos de nós não estamos sendo abençoados, queridos. Eu tenho falado para algumas pessoas, quando fazem alguma coisa ou recebem alguma coisa, entregue a Deus, traga para Deus, para que Deus multiplique o seu trabalho, ou multiplique a sua sementeira. Lá Paulo não diz isso, em 2 Coríntios 9, Deus há de multiplicar o fruto da sua sementeira. Então, se você... deixa-me dar um exemplo mais simples. Você é um artista, né? E você está produzindo alguma coisa para vender, né? Uma obra de artesanato, uma obra de arte, ou pintor, ou escultor, seja o que for, né? O primeiro que você fizer, por que você não doa para a igreja ou para a obra de Deus? Porque você não doa? Para que Deus abençoe o restante do seu trabalho. É primícia. Os primeiros frutos são de Deus. E eu vou mostrar para vocês essa doutrina de uma forma muito clara. Quando lá nos nossos primeiros pais, depois vieram Caim e Abel, né? Caim resolveu dar uma oferta para Deus. E diz a Bíblia que em Gênesis, ele levou uma oferta da sua colheita. Lá em Gênesis capítulo 4, gente. Gênesis, deixa-me ver se é o capítulo 4, né? Isso mesmo, capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Só diz isso. Do fruto da terra, uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O melhor ele trouxe para Deus. E qual foi o resultado? Qual foi a resposta de Deus? Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, mas não se agradou da oferta de Caim. Queridos, primeiro princípio: as primícias são do Senhor. O melhor é do Senhor, para que Ele abençoe o restante para você, para que a bênção de Deus venha sobre o restante que você vai fazer. As primícias. Quando a Carmelita fez essa pergunta aqui, que você faz quando você recebe o seu salário? Eu sei que a maioria das pessoas já vai fazendo as contas. Devo tanto na farmácia, tanto da moto, tanto do carro, tanto do não sei o quê, não é isso? Tanto no Magazine Luiza, e assim vai, né? E chega lá no fim fazendo aquelas contas todas, né? Ai, meu Deus, esse mês está difícil dar o dízimo. Esse mês não vai ter oferta, não vai ter nada, porque não deu realmente.
você está roubando de Deus, porque as primícias são do Senhor. Deus disse: os primogênitos são meus, os primogênitos são meus. Os animais, você vai consagrar, vai entregar. Os filhos, tem que haver uma consagração. Por isso que na nossa igreja as crianças são consagradas a Deus. Tem muitos lugares onde consagra seus filhos aos demônios. Mas aqui nós consagramos a Deus para que a vida deles seja abençoada. O primogênito é de Deus. É uma consagração. Deus diz: as primícias são minhas. E eles entendiam isso muito bem. E eles procuravam obedecer a Deus nesse tipo de oferta, dando sempre as primícias. Quando eles tinham as suas plantações, era tempo da colheita, eles enchiam ali uma cesta ou um vasilhame ali, já chegavam ao templo e entregavam as primícias. As primícias eram ofertadas aos sacerdotes e os dízimos eram levados para os levitas. O templo do Senhor, queridos, não era como hoje. Tem um pastor, 2 pastores, 4, 5, 6, não era assim não. Tinha o sumo sacerdote, toda a família dele, as famílias dele, todos eram casados, tinham filhos, netos, bisnetos, né? Tinha os levitas, os cantores, os porteiros, todos que trabalhavam no templo, com suas familiares, seus filhos, todos eram sustentados pelo povo de Israel. E era uma nação rica e poderosa, cheia de fartura. E até hoje é uma nação. Alguém disse, eu estava ouvindo de alguém, ou lendo, que ele esteve em Israel e que ele não viu pobre em Israel. Não sei se hoje tem pobre em Israel. Mas nós vemos aí pelo mundo, né? Muitas riquezas pertencem a eles. Porque nisso eles foram obedientes. As primícias são do Senhor. Queridos, nunca dê o resto. Nunca dê o que sobra. Porque Deus não é Deus de sobras. Quando Deus quis abençoar você, Ele mandou o melhor, Jesus Cristo. Para abençoar a sua vida, para salvar você, para habitar em você, para ter comunhão com você, para ser um com você. Outra coisa que Deus ensinou, não só sobre as primícias. Aliás, lá em Provérbios 3:9, para quem está escrevendo: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. De toda a tua renda. Queridos, preste atenção nisso. Às vezes eu ganho um presente, alguém chega para mim e me dá R$200. Isso não acontece muito não, viu, gente? Chega para mim e me dá R$200 de presente. Essa é uma renda. Não é assim? Eu posso gastar com o que eu quiser. Eu vou tirar o quê? R$20. A primeira parte desse dinheiro gasto vai ser para Deus, é primícia. É primícia, primeiro é para Deus. É o dízimo, 10%, mas é a primeira parte. Antes de eu tirar o dízimo, eu não vou tirar nada. Primeiro é o dízimo, é primícia, é em primeiro lugar. Primeiro é de Deus, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor. Quando você entrega, Deus falou muitas vezes que havia pessoas que levavam animais aleijados, mancos, com problemas, para oferecerem diante de Deus. Deus os condena abertamente. Porque para Deus nós temos que oferecer sempre o melhor. Porque Deus é maravilhoso, Ele sempre nos deu o melhor. Queridos, quando Deus criou a terra, em toda essa beleza e esplendor da terra, Ele ainda deu um lugar mais bonito ainda para o primeiro casal aqui na terra, que foi Adão e Eva. Ele ainda deu o melhor para eles. E Deus quer nos dar o melhor. Pena que nós não estamos amando a Deus para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós, né? Qual é a promessa que vem depois desta ordem? E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagar é o lugar onde a uva era preparada para se fazer o vinho, né? Amassada para se fazer o vinho. Fala-se de fartura, de bênção de Deus, se você coloca Deus em primeiro lugar. Talvez, queridos, você diz, eu sou dizimista, ou eu tenho ofertado, mas você oferta esporadicamente, se sobrar, se tiver condições, não é algo que vem dos fundos do seu coração, porque você ainda não está respeitando esse princípio que é de Deus, que vem lá, não é da lei, queridos, vem lá desde Abel. Deus já colocou no coração do homem, assim que Deus colocou o homem aqui na terra. Abel deu das primícias do seu rebanho e Deus se agradou da sua oferta. Muitas vezes a oferta que você está trazendo é o resto. Eu vou dar porque não vai me fazer falta.
Davi certa vez disse: eu não quero dar para Deus nada que não me custe um sacrifício. O primeiro é de Deus, e eu tenho que crer que com certeza Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Depois, queridos, Deus ensina também sobre os dízimos, a 10ª parte, e diz: o dízimo é santo ao Senhor. É santo ao Senhor, separado, santificado ao Senhor. É separado, não é seu. O dízimo é de Deus. Deus está nos ensinando, não é porque Ele quer um pedaço do que você tem. Ele está nos ensinando sobre a soberania dEle, sobre o senhorio dEle. E Ele está nos ensinando sobre obediência, fé, confiança. É isso que Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando a conviver com Ele. E Ele está nos ensinando, querido, que Ele quer tirar de dentro do nosso coração aquilo que Satanás implantou. O espírito de miséria, de mamon, de egoísmo, de avareza. Que você já vê numa criança: meu, não quer dar para ninguém. Se você pega, ele te dá um tapa, ou já grita. É raro uma criança que sabe dividir. Ela tem que aprender. Porque foi a natureza que Satanás implantou no homem caído. E por isso, quando Deus fala dessas ofertas, Ele está querendo ensinar você a ser uma pessoa semelhante a Ele. Cheia de amor, de graça, de misericórdia, de liberalidade. Ele quer ensinar você que você está aqui para ser bênção. Que você não existe aqui na terra só para consumir, mas para contribuir, como diz o Rick Warren. Nós estamos aqui para sermos abençoadores. E há muitas formas de nós abençoarmos vidas, muitas maneiras de nós abençoarmos. Alguém pode dizer: Deus precisa do meu dinheiro? Não, Ele está nos ensinando. E felizes são aqueles que têm aprendido. Eu tenho ouvido tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que têm vivido essa realidade, esses princípios de Deus e têm sido tão abençoados. Queridos, não é comprar bênção. Não é comprar bênção, não é comprar o céu. Uma vez eu estava no colegial, um colega meu, muito brincalhão, ele disse que: como é que é? Você já pagou a sua salvação? Você está mandando o seu cheque para o céu? Essas palhaçadas que as pessoas ficam dizendo aí. Não, o que Deus está fazendo, queridos, Ele quer nos dar, colocar em nossas mãos, para que nós estejamos sendo bênçãos aqui na terra. Agora, infelizmente, muitos não entenderam isso e são escândalos no mundo. Tem causado escândalo. Ai daqueles que causarem escândalo e denegrir a imagem do Evangelho. Porque quando nós estamos falando aqui de ofertar na casa de Deus, o que nós estamos querendo aprender com Deus é sermos semelhantes a Deus na liberalidade, na bondade, na misericórdia, na fidelidade, no amor ao próximo. Tiago diz assim: olha, você diz que tem fé, que você é de Deus, e uma pessoa chega com fome na sua casa, e você diz: vai em paz, irmão. Vai em paz, irmão. O Senhor te abençoe. Oh, Deus, abençoa essa vida. Não, quem tem que abençoar é você, porque Deus está fazendo de você um abençoador. Deus quer que você seja um abençoador. Ainda existem aqueles que às vezes alguém bate em sua porta, está conversando sobre dificuldades, e eles chegam na igreja e dizem: olha, fulano está em dificuldade. É um absurdo, a igreja não está vendo isso. Por que será que Deus mandou a pessoa lá na sua casa? Por que a pessoa não veio direto aqui? Foi lá na sua casa. Será que Deus não quer trabalhar no seu coração? Será que Deus não quer que você sinta a dor daquela pessoa, a necessidade dela, e dê algo que é importante para você? Para que você libere fé, cresça em misericórdia, cresça em semelhança com Deus. Muitas vezes as pessoas da igreja: olha, fulano está passando necessidade. Que absurdo, a igreja não está vendo isso? Mas pior é você, irmão, que a pessoa foi lá com você e você não está enxergando. Seu coração não está sendo tocado. Queridos, algumas pessoas... Quando meu pai veio ser pastor numa igreja aqui em Ribeirão Preto, a igreja estava dividida, tinha sido rachada. Muitas pessoas saíram porque não concordavam em dar o dízimo. Foram para uma igreja onde não se dá o dízimo. E dízimo é da lei, nós estamos na graça. Queridos, o dízimo não é da lei. Abraão deu dízimo. Quando ele venceu a guerra, aqueles reis que levaram Ló, seu sobrinho, né?
Ele deu a Melquisedeque, rei de Salém, ele deu o dízimo. Lá, logo no começo da Bíblia, né? Jacó, Senhor, se o Senhor me abençoar, quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, se o Senhor me abençoar em tudo, se o Senhor me der comida, me sustentar, me ajudar, me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Olha bem, sempre tem essa palavra tudo. Eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Das casas, do gado, das plantações, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Então não é da lei. Aí eles existiram antes da lei. Não é da lei, né? E Jesus também falou para os fariseus eram muito hipócritas, né? Eles cumpriam parte da lei. Eles davam dízimo até do hortelã, do cominho, das coisas pequenas, davam dízimo. Mas Jesus falou, vocês precisam dar o dízimo realmente, mas também tem que exercer misericórdia, porque eles não tinham misericórdia. E Jesus confirmou sobre o dízimo, Jesus confirmou que o dízimo é algo que agrada o coração de Deus. Queridos, uma pergunta que me toca muito o coração é quando Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o teu irmão Abel? E a resposta de Caim foi: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Queridos, aquilo que foi implantado no coração de Caim pelo demônio ainda está no coração de muita gente. Por acaso eu sou tutor do meu semelhante? Eu trabalho, eu luto, eu tenho isso aqui porque eu trabalhei, eu suei, eu lutei. O cara é vagabundo, não faz nada. Nós usamos muito esses termos para não termos que dar, abençoar, ajudar pessoas, né? E Jesus disse, dá quem te pede. Muitas vezes chegam pessoas aqui, eles pedem a gente dá. A gente sabe que às vezes vai beber, mas Jesus disse, dá quem te pede. Problema deles, eles vão responder diante de Deus. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim, estava na esquina, perto de uma farmácia. Me dá um dinheiro, que negócio todo. Vocês já sabem como é que é a história, né? Muita lamentação. Entreguei o dinheiro para ele, né? Aí quando eu vi, tinha um colega sentado numa mesinha lá, tomando cerveja. Ele foi lá comprar a cerveja dele, na minha cara ainda. Então, queridos, mas problema dele, ele que é um infeliz, que não sabe aproveitar, né, a ajuda de Deus. Mas eu, graças a Deus, eu dei, né? Então, isso é importante. Hoje, aquela sementinha maligna do capeta, né? Eu, por acaso, sou tutor do meu irmão, continue em nossos corações. Nós não temos, querido, olhar para as necessidades do nosso próximo, né? Então, nós precisamos mudar. Deus quer mudar o nosso coração. E Deus ensina sobre ofertar, desde o Velho até o Novo Testamento. Por isso que esse assunto é muito debatido na Bíblia. Porque nós fomos criados para sermos abençoadores. Deus nos abençoa e nós abençoamos os outros. Não é assim? Se você quer bênção de Deus, você quer ser enriquecido por Deus, abra o seu coração, abra as suas mãos, estenda as suas mãos para os necessitados, os mais carentes e necessitados. Amém? Guarde essa frase terrível de Caim. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E vocês sabem o fim que Caim teve. Não agradou realmente a Deus. Deus chamou você para ser bênção. Quão abençoador você tem sido. Com a sua vida, com o seu tempo, com tudo que Deus te deu em habilidades, unção, poder, autoridade, com tudo Deus colocou nas suas mãos. Quão abençoador você tem sido. Com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o dinheiro que Deus tem colocado em suas mãos. Sabe, queridos, 10% é do Senhor, santo, separado. 90% fica para mim. Mas não é meu. Mesmo esses 90%, Deus ainda pode requerer. Como nós temos aqui. Nós temos oferta de missões, oferta para construção, né? Oferta para assistência social. Graças a Deus por isso. Quando nós lemos na Bíblia, a melhor coisa é dar do que receber, nós entendemos, isso é profundo demais, né? Melhor mesmo, que bom, quando você pode dar, você pode abençoar, isso é que é felicidade. Infelicidade é quando você não pode, porque o diabo não deixa. Contaminou seu coração e fez de você uma pessoa avarenta, uma pessoa sem fé, uma pessoa que não confia no poder de Deus, nas riquezas insondáveis de Deus. A Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus há de suprir cada uma das nossas necessidades. E Deus não é mentiroso, Deus não é infiel.
Como mordomos, queridos, nós devemos evitar a ênfase exagerada no dinheiro, porque é o amor ao dinheiro, a ênfase exagerada no dinheiro. Eu vi uma cena que me deixou angustiada, eu não sei o que eles estavam, talvez vocês tenham assistido no jornal. Eles estavam cavando lá uma terra para tirar o quê? Eu sei que não era prata, não era ouro nem diamante, não. Não sei quem viu, foi no jornal de ontem. E tem uma, como é que chama aquela máquina, caçamba, que tem aquele negócio que pega assim a terra, que fura para pegar. E muitos homens ali trabalhando, e eles ficam perto daquela máquina, quando a máquina desce aquela... Vocês sabem, os homens aí não sabem como é que chama aquela... Furadeira? Como é que chama? Escavadeira. Desce aquela parte de ferro pesadíssima, assim. Eles estão tão juntos, tão perto ali, que eles se afastam. Mas uma loucura para estar ali pegando o que tem naquela terra. E alguém lá disse que muitos são mortos, muitos morrem de acidente ali com aquela... Mas é a loucura pelo dinheiro. Quantos já morreram em minas de carvão? Quantos já morreram também em minas de diamantes? Aquele filme que é um dos filmes premiados, né, sobre lá na África, quando eles vão pegar o diamante. Que miséria, queridos, que miséria, quantas mortes, quanta coisa ruim. Essa ênfase exagerada no dinheiro. O dinheiro é dono, o dinheiro domina, o dinheiro tem matado, tem corrompido, tem desviado as pessoas de Deus. Quantas pessoas às vezes caminham bem com o Senhor, são humildes na igreja, obedientes, servos de Deus, de repente começam a ganhar dinheiro, aí já não pode, eu não tenho mais tempo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, começa os não posso, porque agora quem domina a sua vida, o Senhor da sua vida, não é mais Deus, é Mamon. Queridos, você está aqui porque Deus criou você para fazer as obras dele. E é Ele que dá a você tudo o que você precisa para realizá-las. E se você não fizer, você vai ouvir de Deus algo que você nunca gostaria de ouvir de ninguém. Sabe, nunca esbanje. Nós, os crentes, não podemos ser esbanjadores. Muitas vezes nós pecamos, eu peco com isso, e muitas vezes eu sinto isso, peço perdão a Deus. Muitas vezes nós esbanjamos comprando coisas que não são necessidades verdadeiramente, não é? Quando Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, sobraram 12 cestos, da outra vez sobraram não sei quantos cestos. Ele mandou recolher tudo e colocar nos cestos. Ele não queria que nada fosse jogado fora, nada fosse perdido, nos ensinando algo muito importante sobre economia. A palavra de Deus diz assim, queridos: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9, de 6 a 15, é um texto sobre ofertar, se doar. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aquele que você oferece para o serviço do reino de Deus, para o reino de Deus, na igreja do Senhor, as primícias, os dízimos, as ofertas alçadas que são para construções, né? Como nós estamos fazendo agora. Mas tem também a doação aos necessitados, que é obra da igreja. A igreja precisa amparar aos que não têm condições de sobrevivência. A igreja precisa abençoar. E nós temos uma bênção muito grande de Deus nessa igreja. Se uma pessoa chega aqui numa situação muito difícil financeiramente, logo, se ela andar nos caminhos do Senhor, se ela obedecer os princípios do Senhor, ela vai estar contribuindo para outras vidas. Essa é a experiência de muitas pessoas que chegaram aqui com problemas financeiros, problemas em outros aspectos da sua vida, mas foram fiéis ao Senhor, andaram na presença do Senhor e hoje são abençoadores nas mãos de Deus. E sabe, às vezes nós não temos ninguém aqui necessitado de uma cesta básica, mas nós doamos para outras pessoas. O importante não é porque nós não temos aqui, graças a Deus, ninguém no momento precisa de uma cesta básica, mas nós temos que estar com os olhos abertos. Porque talvez você tenha um vizinho, um conhecido, alguém, não precisa ser da favela. Às vezes alguém que está passando por enfermidade, dificuldades, perdeu o emprego, e você precisa estar atento para ser bênção. Nós queremos ser abençoadores. Esta igreja quer ser abençoadora. Nós nunca perdemos nada por abençoar.
Nós só ganhamos. Sabe por que nós temos ganho esses presentes? Porque nós temos abençoado vidas. Por isso Deus tem nos abençoado e vai continuar abençoando. E vai nos dar muito mais, muito mais. Quanto mais fiéis, mais Deus vai nos abençoar. Porque a vontade de Deus é que você seja semelhante a Ele. Jesus deu a você todo o poder e autoridade para você fazer as obras dele. Jesus curou, libertou, salvou, alimentou multidões. E esse é o papel da igreja. A igreja não é uma instituição para comprar terrenos, casas, propriedades, simplesmente para ter. A igreja investe no reino de Deus, na salvação de almas. Se constrói um templo, é porque no templo você faz aquilo de acordo com a necessidade de uma igreja. Nós estamos aqui num salão que era de festa. Nós pagamos aluguel, não é nosso. Corremos o risco de repente, sermos mandados embora, como aconteceu em Tambaú, mas através da oração nós tivemos uma resposta tremenda de Deus. Foi outra bênção que nós recebemos de Deus. Eles tinham pedido o templo lá de Tambaú, o local, e exigindo que saísse. E de repente nós começamos a orar, Deus é soberano, e se isso vinha do maligno, que Deus mudasse o coração do dono daquele prédio. E de repente esse homem chegou lá e disse: olha, nós queremos renovar o contrato com vocês por 5 anos, coisa que nunca fez. E aumentou apenas R$80, porque quando nós alugamos aquele prédio, foi alugado num preço abaixo do custo do prédio. Queridos, esse é o nosso Deus. E por isso, nós queremos ter o nosso lugar. E aquele povo, nós temos uma igreja pequena ali em Tambaú, mas um povo que ama aquela igreja. E eles estão sonhando em comprar um terreno, e eles estão fazendo, sabe, eles estão trabalhando, e eles estão economizando, porque eles querem comprar um terreno e construir um templo. O coração deles está na obra do Senhor. Sabe, queridos, quando nós nos esquecemos de nós mesmos e servimos a Deus, Deus cuida de nós. Essa é a promessa de Jesus lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o morar, o comer, o vestir, isso é com Deus, isso é conosco, nós é que vamos suprir. Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja gerando em seu coração, e no meu coração, no nosso coração, uma fé que agrada ao Senhor. Que Deus esteja movendo em nós o espírito de liberalidade, de amor, de compaixão, de fidelidade. Que Deus esteja olhando para cada pessoa que está aqui nesta noite e vendo em você alguém em quem Ele pode confiar os seus tesouros. Jesus disse: se ao administrar os tesouros dos ímpios aqui na terra vocês não são fiéis, quantos mais os tesouros que são eternos? Eu não posso confiar. Que Deus possa confiar em nós, né, queridos? Que Deus possa confiar em cada um de nós. Porque, queridos, Jesus está às portas. Logo, o Senhor está vindo buscar a sua noiva. E o seu tempo expirou. E tudo que Deus colocou em suas mãos para fazer, o que você não fez, acabou, não tem mais chance. E você vai ser roubado dos seus galardões, das suas recompensas. É isso que o diabo está fazendo em muitas vidas de crentes. Tirando deles, roubando deles as suas recompensas, os seus galardões lá no céu. Mas Deus tem todas as suas recompensas lá guardadas. Alguns não vão recebê-las porque não estão dando valor a elas. Vamos pedir que Deus mude o nosso coração, né, queridos? Vamos pedir que Deus nos faça liberais. Eu tenho lido sobre pessoas, conhecido pessoas que deixaram tudo o que vinham fazendo, às vezes empresas, às vezes o trabalho, a profissão, como médicos, enfermeiros, e passaram a viver doando a sua vida para outros. E eles dão um testemunho de que agora eles são felizes. Que agora eles são felizes. E a vida deles ganhou sentido a partir do momento que eles deixaram de viver para si mesmos e passaram a se doar em favor dos necessitados. Vamos ficar de pé, vamos orar.